Boa tarde. Hoje, dia 3/3/2016, declaro aberta essa reunião, temos como convidado o vereador Rodrigo Simões. A Glaucia Berenice também mandou seu representante André Luiz Jorge, que pode fazer parte da mesa representando a vereadora Glaucia Berenice. E também o Conselho Tutelar, Ana Lúcia Vilela Pérez, do Conselho 3, Ana Luísa Vilela Pérez, do Conselho 3, Patrícia Moura, Conselho 3, Marlene Colombo, Conselho 2, Letícia Santos, Conselho 2. Iniciamos com uma representante do Conselho Tutelar. Pode ser Ana Luísa? Por favor, tá? As duas são três? Pode participar da mesa também, por favor, tá? Hoje o motivo dessa reunião é a gente estar convidando essas representantes do Conselho 1, 2 e 3 da cidade, porque são pessoas que vivem o dia a dia dessas crianças nas escolas, nas famílias. Então ele convidou para vir dar algumas explicações, para dar os números que vocês têm, como está andando a educação, vocês, os pedidos do dia a dia, o que está acontecendo na educação através do órgão que vocês representam. Presidente Paulo Modas, boa tarde. Desculpa, representante da Glaucia. André. Boa tarde, doutora Patrícia, vocês, muito obrigado pela presença, a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Falar mais uma vez da importância dessa comissão para a cidade. Estamos preocupados. Imagino que vocês também, os conselhos tutelares, também têm essa preocupação. A falta de vaga na rede pública municipal. Eu falei e na última reunião eu repito aqui para vocês. Nós sabemos da qualidade do ensino público municipal. E essa qualidade se reflete nessa procura das famílias, das crianças, em poderem estar realmente no poder público municipal, na escola pública municipal, fugindo até de alguma forma das escolas estaduais, mediante a qualidade, o que é oferecido pelo município às nossas crianças. Mas nós não podemos aceitar de forma alguma um número que é de 2.400 a 2.800 crianças sem vagas fora da escola. Nós não podemos. Então, o presidente Paulo Modas, ao constituir essa comissão, foi nesse objetivo, nesse intuito de ajudar, através do Poder Legislativo, resolver esse grave problema, que eu vejo que é muito grave. Acima de tudo, falta de planejamento da Secretaria de Educação, que não se planejou para um ano letivo, que nós não podemos aceitar uma cidade do porte de Ribeirão Preto deixar aí sem escola ou sem creche quase 2.800 crianças. É inadmissível. Então essa comissão, com a ajuda de vocês, conselheiras tutelares, vem para somar, para que a gente possa levar realmente alternativa e buscar soluções, em especial para as nossas crianças. Mais uma vez, presidente Paulo Modas, parabéns pela iniciativa. Não faço parte de forma direta da comissão, mas fiz questão de estar presente, poder participar e colaborar de alguma forma, porque, como todas as famílias e muitos de vocês, eu estou indignado com a situação em que se encontra a educação em Ribeirão Preto. Gente, repito, 2.800 crianças, nós não podemos aceitar que a cidade do porte de Ribeirão Preto chegue num número como esse. Parabéns, presidente. Obrigado, vereador Rodrigo. Passo a palavra também ao representante da vereadora Glaucia Berenice, André Luiz Jorge. Boa tarde, vereador Paulo Modas, vereador Rodrigo Simões,
Cumprimento também os representantes aqui dos conselhos tutelares, Ana Luísa, a Patrícia, a Marlene, a Letícia, né? E particularmente eu tenho um apreço pelo Conselho Tutelar, porque é um órgão de extrema importância para o município, um órgão do qual eu dediquei meus últimos 6 anos, né, de forma árdua. Cumprimento os demais, né? E também quero, em nome da vereadora Gláucia, esclarecer, né, a vereadora, ela já tinha uma outra comissão previamente agendada antes dessa, mas ela também nos cumprimenta, né? E parabenizo também o vereador Paulo Modas, junto com a vereadora Gláucia, e pela iniciativa. De fato como bem disse o vereador Rodrigo, é uma demanda importantíssima do nosso município, e um assunto de extrema relevância, né? E nós não podemos aceitar essa falta, essa oferta irregular, né, de vagas no nosso município, no município do Porto de Ribeirão. Por isso precisamos lutar para garantia desses direitos, né, dessas crianças. E hoje, né, o Conselho Tutelar, a missão geral do Conselho Tutelar é zelar pelo cumprimento do direito da criança, e os direitos são muitos, porém um dos principais é o direito à educação. Então, é isso. Essa comissão ela foi aberta porque havia muita demanda no gabinete de pessoas pedindo vaga, né? Até mesmo pela crise, estamos passando, os pais trabalhando hoje, o pai trabalhando hoje não consegue dar o sustento da sua família. Então, vem a mãe precisar trabalhar também para fazer esse sustento para sua casa. E aí vem as pessoas precisando de vagas. E a gente tem visto assim, grande demanda de pessoas que precisam de vaga e às vezes não é atendida. Então a gente montamos essa comissão para que está estudando isso aí. Essa semana passada foi chamado o secretário de Educação, Anjo, para dar a sua explicação. A explicação do secretário, a gente precisa entender que é uma explicação técnica. Hoje o que a gente precisa, hoje é demais assim, o dia a dia, a gente está vivendo. Então, resolvemos convidar os conselhos tutelares. Hoje eu queria que a Ana Luísa Vilela pudesse estar falando sobre o seu dia a dia no conselho, que você tem os números, por favor. Tá? Seu nome completo, doutora? Não precisa não, já peguei aqui, obrigada. Bom, boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade da gente estar esclarecendo essa realidade sobre o Conselho 3. Então, a gente tem um número somente do Conselho 3, que do ano passado, e esses são 324 vagas de creche, somente de creche, que a gente não tem resposta. Não tem resposta, não tem vaga. A Secretaria da Educação não responde, muitas vezes nega a vaga, e a gente tem que mandar para o judiciário responder, dando uma liminar para conseguir essas vagas. São vagas que procuram vocês, né? O órgão de vocês são as vagas que procuram. Sim, todos os dias a gente tem uma média de 10 mães chegando no conselho desesperada porque precisa trabalhar, muitas mães sozinhas, tendo que suprir o sustento da casa, não conseguindo trabalhar, ou às vezes tem que deixar os filhos um pouco maiores para cuidar dos bebês. E a gente tem que estar diante de uma situação dessa, de um desespero de uma mãe, de ver uma outra violação de direito, né? Porque uma criança de 7, 8 anos tem que ficar cuidando de um bebê. Isso é um absurdo. A gente não pode deixar isso acontecer, porque a mãe sempre vai ser prejudicada. A gente tem que responsabilizar uma mãe que o Estado não está, o município, né, no caso, não está suprindo necessidade, garantindo o direito da criança, que é o básico, né, que é a educação. Então é um desespero de todos os dias, 10 mães, às vezes mais, elas chorando no conselho, desesperada, e a gente não tem nada de imediato que possa responder e ajudar essas mães. E uma demora, a gente tem que ainda falar para ela que para ela esperar 6 meses uma resposta. Então a gente acaba ficando... E quando vai para o judiciário, tem um tempo aí, até 6 meses para ser atendido. Segunda-feira foi uma festa porque a gente recebeu uma resposta de agosto, uma liminar de agosto. Foi a festa do conselho, porque
Aí todo mundo, não, vamos ligar, porque você vê que as mães depois acabam o desespero, né? Muitas mães entram pedindo e respostas são poucas, né? Que resolvem. Isso. Aí agora o secretário abriu o sistema para a gente ter acesso à colocação da criança. Mas o que não adianta também, né? Às vezes a gente vê, tá em segundo, terceiro, aí a gente fala, não, espera mais um pouquinho, né? Não tem... Mas às vezes está em 100 e tantos lugares e a gente sabe que não vai resolver. Então a gente tem que enviar para o judiciário e aí tem esse prazo até a secretaria responder. Por isso que gira em torno de 6 meses. Então a mãe desesperada chorando, a gente tem que falar assim, vai esperar 6 meses. Tá bom, tudo que vocês estão falando aqui está constando em ata, tá? A gente vai levar o conhecimento, tá bom? Sim. Obrigada. Senhor presidente, até dentro do que as meninas falaram aí, a gente lamentar. Constataram a necessidade das vagas. Já imaginou 6 meses. E essa mãe que tem que trabalhar? São famílias simples, famílias carentes. Como nós vamos fazer com essas mães que precisam trabalhar? Vão deixar seus filhos aonde? E nós sabemos que é obrigação do município, do poder público, atender. É obrigação. De qualquer forma, eu teria que atender a essas famílias, principalmente as famílias carentes. Então, lamentar, constar em ata aí que a gente possa tomar realmente providências, que com essa comissão que está fluindo muito bem, que está ouvindo de forma democrática, seja a educação, seja o Conselho Tutelar, as pessoas interessadas, sob a vossa presidência, o vereador Paulo Modas, que a gente possa acionar também o jurídico de Ribeirão Preto, a justiça de Ribeirão Preto. 6 meses para dar resposta para uma família, para uma mãe que precisa trabalhar, realmente é desanimador. A gente vai fazer uma representação também. Hoje é muita coisa que está acontecendo em Ribeirão Preto, as pessoas não estão cumprindo com os deveres. Com certeza vamos acionar a justiça também. Tá? Passo a palavra também ao representante da Gráucia, André Luiz Jorge. Senhor presidente, eu tenho aqui foi veiculada uma matéria na data de hoje pelo G1 de Ribeirão Preto, né? Que, pelo que deu a entender, na matéria, a reportagem, me parece que a imprensa procurou pelos conselhos tutelares, eu não sei se os conselheiros presentes podem confirmar o fato, a fim de tratar dessa questão da defasagem de vagas, né? E segundo a matéria, eles falam aqui que há um déficit de aproximadamente 1.900 crianças na lista de espera. O vereador Rodrigo, segundo o que confere aqui. E nessa estimativa, aí eles falam que a maior procura tem sido lá no Conselho Tutelar 1, mais de quase 1.500 crianças atendidas naquela área que não tiveram vagas contempladas. O Conselho Tutelar 2, eles falam que existem aproximadamente 345 crianças aguardando vaga também. Os conselheiros do Conselho 2 estão aqui, né? Talvez possam confirmar. E o Conselho Tutelar 3, aquilo que bem disse a conselheira tutelar Ana Luísa, certo? Então, só estou trazendo esse dado da imprensa, mostrando que isso tem reverberado, é gritante, né? Eu penso que nós estamos hoje em Ribeirão Preto vivendo um período muito difícil, né? Assim, até em nível nacional, mundial, por questões aí da dengue, o vírus da zika, né? Enfim. Buraco dentro da cidade. Os buracos. É uma grande manchete nacional também. Exatamente. Então são situações gritantes, mas nós podemos incluir também nessas questões crônicas a defasagem de vagas, né? Principalmente em creches. É gritante, é alarmante e, como bem disse o vereador Rodrigo, providências urgentes precisam ser tomadas. Só queria então trazer, viu, senhor presidente, esse dado da imprensa, dado atual. E o Ministério Público se compromete aqui em ajuizar mais ação civil pública, mandatos de segurança, enfim. Com certeza, estamos ouvindo as partes aí para a gente estar fazendo o relatório final, tá bom?
uma coisa que eu esqueci de falar é que no Conselho 3 também a gente tem uma demanda, as escolas filantrópicas, né, do terceiro setor, que atende um pouco mais, talvez por a diferença do Conselho 1 para o 3, porque lá as entidades filantrópicas ajudam muito nessa situação das vagas. E fora assim, que as transferências de fundamental, que é um número também 89, ensino fundamental, é um número que dá para considerar. E são essas crianças que acabam ficando na rua, que aí vão vender pano de prato, vão pedir esmolas, que a sociedade cai em cima do conselho também. Que aí todo mundo é o conselho que tem que dar um jeito, mas a educação também não tem vaga, não faz transferência de escola, e aí acaba tudo para o conselho também. Então, vocês têm que ter recorrido a entidade filantrópica, elas têm atendido mais que o Conselho Tutelar, mais que a rede pública. Mais prontamente. Mais prontamente. Presidente, pedir licença de Vossa Excelência para me retirar, ter atendimento no gabinete, cumprimentar mais uma vez pelo trabalho e me colocar à sua disposição no que for preciso para a gente caminhar junto aí com essa importante comissão que Vossa Excelência constitui aqui na Câmara. Agradecer às meninas do Conselho Tutelar pela presença, por estarem colaborando de alguma forma para que a gente possa achar aí o caminho, a alternativa certa para que não aconteça o que está acontecendo na cidade. Parabéns, presidente. Com a sua licença, eu me retiro. Obrigado, vereador Rodrigo Simões. Representante do Conselho Tutelar, Ana Luísa Vilela Pérez e Patrícia Moura, não sei se vocês têm alguma coisa mais a relatar. Se vocês tiver, vou convidá-la, a Marlene Colombo e Letícia Santos, para dar suas opiniões, seus trabalhos aí que está acontecendo do dia a dia. Obrigado, quero agradecer a presença de vocês, Marlene Colombo, também você, Letícia Santos. Quero que vocês falem do trabalho de vocês, tá? Que vocês têm a relatar, para a gente estar colocando em ato aqui para levar o conhecimento talvez até do Ministério Público, ou talvez também levar primeiro à Secretaria da Educação, e se precisa até tomar providências com o Ministério Público, tá? Então, por favor, se vocês tiverem a relatar para a gente do dia a dia de vocês na educação com as crianças do creche, tá? A palavra com a Marlene Colombo. Quero também agradecer pelo convite. Conselho 2, quero agradecer também pelo convite, muito obrigada por estarmos aqui. É uma oportunidade grandiosa para a gente estar falando sobre esse grande problema na nossa cidade, no nosso município. Então, o Conselho Tutelar, em cima também da fala da conselheira Ana Luísa, da Patrícia lá do Conselho 3, a gente tem também essa defasagem grande dessa falta de vaga, né? E a gente tem para dizer assim, que o Conselho está nessa luta, né? Requisitando essas vagas, representando essas vagas judicialmente, mas infelizmente nós não estamos obtendo resposta. 2015 a gente tem uma defasagem grande, acredito que mais de 500 vagas. 2016 nós temos aqui 45 vagas de CEI e 10 de EMEI, né, até nesse momento. Então, assim, o que a gente tem para falar também é que independe da mãe e do pai trabalhar ou não, é um direito da criança estar dentro de uma CEI, dentro de uma creche, né? E é muito triste a gente ver essas mães chegando, chorando, desesperado, muitas vezes chega nervosa com o Conselho Tutelar, talvez entendendo assim, o Conselho tem a obrigação, nós temos mesmo, mas assim, a gente gostaria que fosse entendido também a nossa dificuldade nessa luta, né? Porque nós também nos entristecemos com essa situação, de ver tantas crianças fora da escola com o direito que não está sendo garantido, né? E seguindo assim a fala da Ana Luísa, que muitas vezes a criança um pouco maior tem mesmo que ficar em casa cuidando daquela criança menor, porque a mãe não tem onde deixar essa criança, né? E aí o Conselho tem que ir lá porque tem uma outra violação de direito realmente, né? Que isso não pode acontecer.
Então, assim, acho que é isso que está acontecendo. A gente sente também pelas vagas irregulares, né, as ofertas irregulares também, que eu queria deixar aqui. A criança reside no Ipiranga, e essa vaga é cedida lá nos Campos Elíseos, né? E nós temos o conhecimento que é de 1 quilômetro, né? Aí da casa da criança, da residência até a creche. E muitas vezes não é isso que está acontecendo. É cedido uma vaga tão longe, e os pais muitas vezes não têm dinheiro nem com vale transporte, né? Não é garantido um transporte para essas crianças e não tem condições. Como você, Marlene, licença um pouquinho. Como você está vendo essa nova modalidade das mudanças aí que eles criaram na secretaria? Mudou alguma coisa já ou não? Assim, você Olha, infelizmente... manejar, fazer aquele mais perto, o outro, você está vendo? Está tendo algum resultado? Já teve, viu? Assistiu? Não estou vendo resultado nenhum. Não. Porque assim, no documento, no ofício que é feito para a Secretaria de Educação do Conselho requisitando essa vaga, é colocado o endereço, né, o bairro onde a criança reside. Que seria o direito da criança receber essa vaga próximo da sua residência. Quando esse documento chega, a criança está em outro bairro, muito longe. Aí a mãe, o pai chega, olha, não tem como eu levar, eu não tenho nem uma bicicleta, eu não tenho como levar essa criança. O pai vai entrar 6h30 da manhã no trabalho, 7 horas, 7h30, não tem como ele andar tão longe, né, da casa dele para poder estar deixando essa criança. Então esse também é um motivo bem grave assim, que está acontecendo. Alguns pais preferem levar mais longe, porque acham que a escola é melhor, tem assim, outros moram de frente à escola. Como você vê essa questão? Não, eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que os pais têm o querer assim, de que a criança seja próxima da sua residência. Sempre próximo. Sempre próximo, né? Com certeza. E no ECA fala é mesmo que as creches criança. hoje elas são iguais, né, na cidade, os modelos são iguais. Né? Olha, pela fala do vereador Simões, que estava aqui presente, a rede pública apresenta assim, um trabalho bom dentro das creches. A gente também não pode dizer que não, certo? Questão de alimentação, né? Brinquedos, a parte pedagógica, né? Então, assim, por isso que essa demanda é grande também, né? Mas não tem a reunião era feita, esse estudo é feito principalmente por as vagas. A gente nem está questionando a qualidade, né? Porque tem a qualidade até que está razoável. Agora, a parte mais questionável hoje na cidade são vagas mesmo. E é a questão de a gente luta assim, pela construção de creches, né? Que a gente não vê acontecer. Então, criança nasce todos os dias, né? E tem casos, só uma licencinha assim, tem casos de criança que a gente já viu chegar na época, na vaga de EMEI, quando ele chega, passa dos seus 3 anos, e ele não chegou nem na CEI ainda. Ele não conseguiu a vaga para CEI. Então, muitas vezes, a espera nem é de 6 meses. Certo? É muito mais tempo, 1 ano, 2 anos. A criança já está indo para EMEI e não conseguiu entrar na CEI. A Ana Luísa citou uma vaga que ela conseguiu aí com representação, pedindo aí como representação. Essa vaga, ela durou 6 meses, mas tem casos que é muito mais tempo. Sim, com certeza. Tem. Por quê? Por que é mais tempo? Porque a justiça é lenta ou porque a rede não oferece a vaga para aquela criança assim, imediata? É a rede ou é a justiça aqui? Olha, aí pode ser, de repente, até 2 casos, né? Porque, às vezes, a mãe também não chega, a demora da mãe, talvez, também para chegar para o conselho, para estar relatando que essa vaga ainda não saiu, talvez, né? Também isso. Tá bom, a gente vai pensar, né? Você falar alguma coisa do seu trabalho, Letícia, está representando? Letícia, então tá bom. Eu quero agradecer vocês. Só uma última observação, senhor presidente. Pergunta aos conselhos tutelares. As vagas que vocês requisitam da Secretaria da Educação, quando negadas ou não respondidas, vocês representam ao Ministério Público, ao promotor público ou a juiz da ação civil pública, ou mandado de segurança, certo, né?
E como está isso? Vocês têm um número para passar para a gente de aproximadamente quantas crianças vocês enviaram para o Ministério Público? Um número oficial ou aproximado daquelas vagas que não foram negadas pelo município e que vocês, né, não foram atendidos, porque o Conselho Tutelar tem essa legitimidade de representar no Ministério Público a fim de que o direito da criança seja garantido. O Conselho 2 não trouxe, não sei se o Conselho 3 trouxe essa demanda. Esse ano, você pode falar no microfone, por favor, porque ela é filmada. Ela tem que ir, você quer que ela vá mais fácil ali lá, Esse ano a gente já fez uma representação agora, assim que a gente tomou posse lá no Conselho 3, das vagas desde dezembro que a gente estava mandando para a Secretaria da Educação e estava sem resposta. Houveram negativas. Foi em torno de 40 vagas e depois a gente fez mais 2 ofícios em torno de 20 cada. Então, em torno de 80 vagas foram representadas agora nesse começo. 80? E quantas foram atendidas dessas 80? Não houve agora nenhuma. Ainda não houve resposta? Não houve resposta, porque como a gente tem já a classificação da criança, a gente não precisa, já tem a negativa, né? Que a Secretaria não tem a vaga. Então a gente já está representando. Quer dizer que é protocolado no Ministério Público e passa todo esse tempo e não há um retorno. Certo? Isso eu queria constar, senhor presidente. E uma última observação. O secretário da Educação apresentou para os senhores aquele sistema onde, enfim, né, para organizar a questão da lista de espera. O presidente até fez uma citação, mas eu queria perguntar novamente. Isso tem tido alguma efetividade para vocês? Esse sistema que foi apresentado na resolução da situação? André, por enquanto não. Certo. Infelizmente. Tá certo, senhor presidente. Quero agradecer a você, então, pelas informações que a gente vai juntando aqui. Vamos ver todas as partes aí que inclui esse grupo aí das creches, das vagas em creches. E para a gente fazer um relatório, tá? E vocês estão fazendo parte agora desse relatório aí que vocês fizeram, a gente vai constar, tá? Essa para juntar, vocês podem contribuir com as informações posteriormente. Exatamente. Quero agradecer a Ana Luísa Vilela, a Patrícia Moura, a Marlene Colombo, a Letícia Santos, também o André, representando a nossa Berenice, e a todos presentes. Encerro essa reunião. Foi declaro encerrada essa reunião, dia 2/3/2016. Obrigado. Obrigada.